presidente da França, Emmanuel Macron, chega ao Brasil hoje, vai ser recebido pelo presidente Lula em Belém do Pará. Para falar sobre esse encontro, a gente vai conversar agora com o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais. Urian, bom dia, obrigado pela entrevista. Oi, Colombo, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Urian, a defesa da Amazônia é um ponto óbvio de interação entre essas agendas e um ponto de distanciamento é a tentativa de acordo entre Mercosul e União Europeia. O que é que você projeta de relevante para essa passagem, para além do aspecto diplomático, simbólico, político, na prática mesmo? A gente pode esperar o que dessa passagem do Macron aqui pelo Brasil? Olha, Colombo, eu trabalhei na delegação da União Europeia em Brasília, que é como se fosse a embaixada da União Europeia por aqui, e é o seguinte, eu estava lá também justamente no período enquanto essas negociações para esse acordo estavam acontecendo. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só atrás da China, com 18% do comércio do Brasil, ele é feito com a União Europeia. O Brasil, ao lado dos Estados Unidos, é o maior fornecedor de bens agrícolas para a Europa. E é por isso que os maiores produtores de alimentos do continente europeu olham para esse acordo com preocupação e se sentem ameaçados por ele. Seria extremamente positivo para o Brasil, caso esse acordo fosse para frente, se ele fosse assinado, né? A gente está falando aí de alguns bilhões de dólares, 125 bilhões de dólares na economia brasileira só nos próximos 15 anos, projeção assim, da CNI de um crescimento absurdo também, coisa de 3% do PIB só por conta desse acordo, de acordo com dados da FGV. Porém, a França hoje, ela é o maior opositor desse acordo. Ela tem um interesse próprio, o agro francês é muito forte, então eles olham para esse acordo com bastante receio e o Emmanuel Macron, presidente francês, tem deixado isso bastante claro. Então, eu acredito que na prática não possa avançar, eu acredito que o Lula e o Macron vão focar em outras áreas que não sejam essa, apesar de que eu tenho também contatos ainda dentro da própria delegação da União Europeia que tem me dito que talvez a França esteja fazendo barulho demais, inclusive porque vai haver eleições para o Parlamento Europeu agora em junho e eles têm tentado evitar polêmicas por enquanto, né? Mas eu acredito que é difícil de ir para frente, por enquanto, pelo menos, então devem focar em outras áreas, como áreas ambientais, áreas de cooperação, até mesmo áreas políticas internas, mas aquele acordo que seria ótimo para o Brasil, principalmente, isso eu não vejo acontecendo no curto prazo. É o acordo que, de fato, nós brasileiros estamos esperando, né, Uriel? Outro ponto importante que eu quero falar sobre essa passagem do Emmanuel Macron aqui pelo Brasil é que ele não vai ficar só na capital federal, né? Ele vai passar por outros lugares também, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará também, onde vai ser a COP30. Isso mostra esse entusiasmo também pelo Brasil nesse momento, né? Mostra o entusiasmo e é também, Paulo, uma oportunidade muito grande tanto para o Lula quanto para o Macron. Primeiro que não é comum que um presidente faça uma viagem de Estado, uma viagem oficial que dure 3 dias e que se coloque à disposição para rodar o país, né? Lembrando, o Brasil, 5º maior país do mundo, tamanho continental. Então, é muito importante, principalmente para essa relação Brasil ali como um membro do G20, que vai realizar o evento do G20 no final do ano, a França como parte do G7, então é quase como se houvesse aí uma simbiose no qual a França nesse aspecto é importante para o Brasil e o Brasil é importante para a França, porque o Brasil enxerga a França como um porta-voz do G7 e a França enxerga o Brasil como porta-voz do G20. Então essa aproximação, ela é crucial em um momento no qual a gente vê
por diversos motivos, entre eles talvez aí os mais gritantes hoje, os conflitos internacionais que têm acontecido, têm escancarado ainda mais essas divisões entre norte e sul. É importante que aconteça isso, porque a proximidade proporciona a possibilidade de diálogo. Então, é importante o Macron ver de perto, essa viagem não vai se concentrar apenas no norte e também no Pará. Vai haver também em São Paulo uma caminhada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, então aí mostrando também um lado do Brasil mais financeiro, mais mercado financeiro, mais como um local para investimento. Então, muito, muito relevante isso tudo que está acontecendo. Orian, o Zé Maria Trindade quer te fazer uma pergunta também lá de Brasília. Zé Maria. Pois é, muito bom dia, Orian. Olha, mais do que nunca, esse selo de respeito a regras internacionais sobre conservação ambiental se transformou num grande ativo, né? E há ataques, principalmente pelo governo francês, ao produto brasileiro. Isso vem da pressão dos agricultores franceses, que têm uma força incrível. Por qualquer coisa, eles estão entupindo as Champs-Élysées lá de estrumes e tudo mais. Então, assim, é meio incompatível qualquer possibilidade de acordo Brasil-França, porque o produto brasileiro é mais competitivo do que o produto francês. Eu queria saber, assim, qual é a sua avaliação desse encontro e desta relação que nunca foi pessoal entre presidentes, o ex-presidente Bolsonaro e o Macron. Mas, assim, o que é possível de acordo entre França e Brasil diante desta competição pelo mercado europeu? Oi, José Maria, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que algumas coisas são possíveis, principalmente em relação à política dos dois países. Então, algo que os dois presidentes devem discutir por exemplo, sobre regulação das redes sociais. Isso é algo em comum, é algo que democracias ao redor do mundo inteiro têm discutido. Então, como combater as fake news, como combater a desinformação. A União Europeia tem legislado em relação a isso, então o presidente Macron poderia trazer isso. Agora, eu só não sei se eu concordo em relação à afirmação de que não existe uma relação pessoal. Se a gente volta um pouco para o que aconteceu entre Brasil e França nos últimos anos, os países têm relações históricas, isso é inegável, desde as épocas coloniais até hoje. Porém, a gente observou ao longo dos últimos anos, principalmente durante o governo Jair Bolsonaro, um afastamento por conta de atritos completamente desnecessários e pessoais entre os dois, né? Que a França fazia certas afirmações falando, apontando para aquelas inconsistências brasileiras em relação ao desmatamento. O presidente do Brasil não gostava dessas afirmações e respondia, em algum momento, até aí havendo uma ofensa em relação a Brigitte Macron, primeira-dama da França. Então, isso foi afastando e que meio que jogou também o presidente Lula no colo do presidente Macron, porque o Lula, mesmo antes de se tornar presidente, em 2021, ele foi recebido na França com quase todas aquelas honrarias de um chefe de Estado, sendo que ele ainda nem havia sido eleito presidente do Brasil. Então, acredito que sim, uma proximidade, essa relação Macron-Lula foi utilizada de maneira também para fazer oposição àquilo que era o Jair Bolsonaro naquele momento. Agora, o que a gente tem que esperar é que haja resultados, que haja pragmatismo nas relações. É realmente muito difícil que esse acordo ande. Uma informação que eu tive ontem de uma pessoa de dentro da delegação da União Europeia é que a nova embaixadora que assumiu o cargo, ela tem frisado em todas as reuniões que ela faz em relação a esse assunto, de que quem negocia o acordo não é a França, mas sim a União Europeia. Porém, fato é que a França precisaria
ratificar esse acordo para que ele pudesse entrar em vigor. É algo que, sim, poderia ser negativo, poderia ter um grande impacto na agricultura francesa, por um lado, mas por outro, o país também poderia sair ganhando em vários outros aspectos, né? Principalmente no setor de produtos industrializados que poderiam chegar aqui no Brasil muito mais baratos, ampliaria demais o mercado. Em relação a licitações, empresas europeias poderiam participar de licitações aqui no Mercosul e vice-versa. Eu acredito que, no fim das contas, seria muito mais benéfico do que prejudicial para os dois lados. Conversamos com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, muito obrigado mais uma vez pela ajuda e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Bom dia.